O suicida. Estava muito preocupado e não me sentia bem. Dava muita importância ao dinheiro, colocando-o em primeiro lugar na minha vida. E com sua escassez ficava nervoso e inquieto. Nada mais tinha valor para mim. O resto das coisas era secundário e essas também não estavam bem. Minha filha me disse ao me ver preocupado: papai, diga para nós o que o está aborrecendo tanto. Sinto-o nervoso e percebo que está triste. Não é nada, filhinha. Deve ser somente uma indisposição. Acho, pai, opinou meu filho, que estamos gastando muito dinheiro. Talvez deveríamos adiar nossa viagem ao exterior. Vocês, meus filhos, merecem essa viagem, exclamei. Filhos, disse minha esposa, deixem seu pai em paz. Sei bem o que está se passando. Com certeza, José está tendo um relacionamento com outra mulher e sua consciência deve estar doendo. E você, meu filho, não se preocupe com a viagem. Se ele gasta dinheiro com mulheres, é justo que gastemos conosco. Não tenho amantes, repliquei em tom cansado. Papaizinho, se o que o está preocupando é grave, temos de saber. O telefone tocou e minha filha correu para atender, esquecendo-se de mim. Quase contei a ela. Fiquei ali na sala, esquecido por eles. Pensei pela milésima vez no que ia fazer. Ia à igreja, porém compreendi que tive o título de religioso, mas não o fui realmente. Não tinha a religiosidade dentro de mim. Achei naquele momento que a igreja que frequentava não podia fazer nada por mim. Tinha uma pequena indústria e poderíamos viver de sua renda se não fôssemos tão esbanjadores. Não conseguia negar nada aos meus 2 filhos. Anos antes, traíra minha esposa. Não foi nada sério. Porém, ela descobriu, ficou ressentida e passou a gastar muito. Achava que se não sobrasse dinheiro, eu não iria gastar com outras. Para não abaixar nosso padrão de vida, fiz empréstimos. Um dia, um amigo pediu-me um dinheiro emprestado e o fiz com juros mais altos do que os bancários. Julguei que achara uma forma de ter mais rendimento. Pegava dinheiro de pequenos poupadores a uma taxa de juros baixa e emprestava com juros mais altos. Fiz isso por 2 anos, mas houve mudanças econômicas decretadas pelo governo e tive prejuízo e gastos excessivos em casa. Minha dívida era imensa e eu não tinha como pagar os juros. Era tão crítica a minha situação que nem vendendo a casa na qual morávamos e a fábrica não quitaria metade da dívida. Pensava nas pessoas que confiaram em mim, que deixaram suas economias comigo. São ambiciosas, justifiquei. Seria mais garantido para eles colocar o dinheiro nos bancos, mas quiseram ganhar mais e vão perder. Por mais que pensasse, não achava solução e não tinha coragem de revelar à minha família a dificuldade pela qual passávamos. É melhor acabar com tudo. Não aguentarei passar pela miséria e pela vergonha de estar arruinado. Pensando somente em mim, planejei com detalhes meu suicídio e marquei até a data. Na véspera, quis que minha esposa fizesse um jantar especial. Conversamos normalmente. Disfarcei minhas preocupações. Seguindo meu plano, entrei no escritório de nossa casa e dei um tiro no ouvido. Não morri. Meu corpo físico, sim. Com o ferimento, os órgãos findaram suas funções. Em espírito, não morri. Fiquei grudado no corpo carnal. Confuso, com muita dor, vi tudo o que se passava. Soube que havia morrido pelas conversas que ouvia, pelo choro de minha filha e pela confirmação do médico. Foi horrível. Minha esposa, que já não me amava mais, sentiu mágoa e raiva.
Somente meus filhos sofreram. Eles não conseguiam entender o porquê do meu ato. Foi no velório que um amigo disse à minha mulher: acho que o José se matou porque tinha dívidas. Algumas pessoas não tiveram nem compaixão. Indagavam de minha esposa e filhos sobre o dinheiro deles. Deitado dentro de um caixão, sentia frio, sede e uma dor alucinante, como também raiva de algumas pessoas. Apavorei-me, queria morrer mesmo, mas isso não ocorreu. Continuava vivo, sabendo que já estava morto. Os seguidores da religião que acompanhava tinham razão. Sobrevivemos à morte do corpo físico. Meu desespero foi maior no enterro. Fiquei ali no escuro, sentindo, horrorizado, o frio e a dor. Covarde, falou alguém xingando-me. Você pegou emprestado dinheiro de minha mulher. A coitada vai passar por dificuldade por sua culpa. Por que não foi honesto? Se sabia que não iria conseguir pagar, por que fez esse empréstimo? Por que você não ficou encarnado e tentou resolver a situação? Você transgrediu uma lei divina. Não matarás. Suicidou-se e agora irá sofrer, disse outro. Ficará sozinho aí no escuro, mas ouvirá o que as pessoas pensam e acham de você, falou outra voz. Afastaram-se e fiquei ali, dentro do túmulo, no caixão. Fui piorando. Além de continuar sentindo dores, o barulho do tiro soava na minha cabeça e os vermes começaram a me comer. Que padecimento atroz! Aquelas vozes tinham razão. Escutei outras pessoas dizerem que eu merecia estar no inferno. Outros me cobravam o dinheiro que lhes devia. O pior foi a minha família. Minha esposa me maldizia por deixá-la em uma situação difícil. Até meus filhos indagavam o porquê de não ter dito a eles sobre a nossa falência, de ter me suicidado, fugido do problema e deixado para eles resolverem. Venderam todos os bens que possuíamos, a casa, a fábrica e até os móveis do nosso lar. Pagaram um pouco para cada um dos credores. Como me foi explicado, eu soube de tudo o que ocorria com eles porque sentia os pensamentos deles. Meus filhos arrumaram emprego e residiam num apartamento pequeno. A família de minha esposa os ajudou. Não me perdoaram e tinham mágoa de mim. A dor era tanta e o horror de ficar na escuridão era imenso, que eu dava gritos alucinantes. Seria deprimente descrever tudo o que passei. O tempo foi passando e o fato foi sendo esquecido. Um vulto começou a me falar com sua voz calma. José, peça perdão. Arrependa-se. Deus nos perdoa sempre. Mas os que prejudiquei não me perdoarão. Acabarão por esquecer. Às vezes sentia-me enlouquecido. Outras raciocinava, entendendo tudo. Já não gritava, gemia. Um dia aquele vulto me tirou do túmulo e me levou para um outro local, o Vale dos Suicidas. Ali fiquei num canto, triste, vendo muitos sofrerem como eu. Vale dos Suicidas, situado no umbral, é um lugar de sofrimento no qual os suicidas ficam agrupados, em que a permanência depende deles próprios, do arrependimento de cada um. Nota da editora. Naquele local, para mim, mais sossegado, pensei no que fiz e me arrependi. O remorso dói, e aos poucos, a dor desse sentimento tornou-se maior do que as outras que sentira. Se pudesse voltar no tempo, com sinceridade não me suicidaria. Não seria covarde abandonando os problemas e prejudicando minha família com meu ato abominável. Muitos anos se passaram. Fui socorrido. No hospital para onde fui levado, não senti mais dores, frio, fome ou sede. Somente permaneceu a dor do remorso. Quis me recuperar.
Esforcei-me para isso e fui melhorando gradualmente. Sentindo-me melhor, fui estudar para aprender a viver desencarnado e para ter amor à vida em todos os seus estágios. O tempo passou, poucos se lembram de mim, e entre eles, somente alguns ainda guardam mágoa. Minha ex-esposa casou-se de novo. Não gosta nem de lembrar de mim. Acha, e com razão, que a fiz muito infeliz, que por causa do meu suicídio passou muita vergonha e foi humilhada. Ainda não me perdoou. Meus filhos me acharam covarde e ficaram sentidos com minha atitude, mas me perdoaram. Lembram-se muito pouco de mim e, quando o fazem, me taxam de infeliz. Tento esquecer o sofrimento pelo qual passei por minha própria escolha, mas não é fácil. Esses acontecimentos me marcaram muito. Se me lembro do momento que desencarnei, escuto o tiro, sinto a dor e choro. Estou abrigado em uma colônia que socorre suicidas. Minha tarefa é ajudar os recém-chegados a esta casa de caridade. Tenho escutado muitos relatos. Deserdar da vida física é um erro, e as reações provocadas não são iguais para todos. Eu sofri muito porque, além de suicidar-me, planejei tudo e agi friamente. Muitos agiram pior do que eu e sofreram bem mais. Outros tiveram atenuantes, agiram no impulso, pois estavam doentes ou obsediados. Alguns se arrependeram com sinceridade logo após terem cometido esse ato tresloucado, outros não. Pela justiça divina, um suicida não sofre igual ao outro. Cada caso é um caso, analisado com carinho por dedicados socorristas, que trabalham auxiliando-os. Para mim, o depois da morte física foi um horror, desespero e muito sofrimento. Aceitei o convite para vir contar o que me aconteceu na esperança de que meu relato possa levar as pessoas a refletirem e abolirem a vontade de se matar. Não vale a pena fugir de um dos nossos estágios da vida. Vivos sempre estaremos, porque não se mata a alma. Anseio por reencarnar, mas tenho de esperar pela oportunidade, pois desprezei esta que tive. Gostaria de ser perdoado por todos a quem prejudiquei. Estou dando muito valor ao perdão. Aquele que perdoa é nutrido pelo sentimento maravilhoso do amor. Também estou aprendendo a ser grato e quero agir de tal forma que venha a receber a gratidão de muitos. Que Deus nos abençoe. José. Explicação de Antônio Carlos. O plano espiritual é imenso. A espiritualidade que envolve a Terra é talvez do mesmo tamanho dela. E neste plano temos o umbral, local de moradia de imprudentes, dos que se negam a seguir os mandamentos e os ensinos de Jesus. Temos lugares de socorro, colônias e postos, onde são abrigados os que sofrem e querem se modificar. E nesses abrigos moram os que querem fazer o bem, aprender, conhecer a verdade, progredir e os que se preocupam com os que sofrem. As estatísticas nos informam que temos muitas mortes por suicídio. José narrou-nos o que aconteceu com ele. Para não ficar extenso o relato, nem muito triste, não descreveu nem um quarto do seu sofrimento. As vozes que primeiramente escutou eram de desencarnados que se sentiram prejudicados por ele. O vulto que tentava ajudá-lo foi de um socorrista que auxiliava desencarnados que sofrem em cemitérios. Nem todos escutam vozes ou sabem o que ocorre com a família ainda encarnada. Muitos se perturbam tanto que não têm condições de receber pensamentos dos encarnados, mas todos recebem o benefício das orações. De fato, na espiritualidade não existe regra geral. Fez isso e pagará assim.
mas há algumas regras que são seguidas. Os suicidas aqui da espiritualidade ficam separados quase sempre dos demais. Alguns ficam no umbral, onde existem numerosos locais que são chamados de Vale dos Suicidas, e que alguns denominam de Inferno dos Suicidas e de muitos outros adjetivos. São lugares onde ficam temporariamente esses desertores do plano físico. Quando são socorridos, normalmente são levados para colônias apropriadas a eles. Há muitas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Nesses abrigos existem alas para jovens separadas dos adultos. Lá eles recebem tratamentos especiais e muito amor. São convidados a estudar, a frequentar cursos que os incentivam a amar a vida que nos é dada pela graça e pela bondade de Deus. Muitos ex-suicidas, no trabalho abnegado de socorristas, recuperam-se. Outros, pelo remorso destrutivo que sentem, não conseguem melhorar e a reencarnação para eles é também remédio para seu atormentado espírito. Muitos, como José, têm consciência de seu erro e estão dispostos a agir acertadamente. Recebem recomendações para se prepararem bem antes de reencarnar. Isso para que, ao voltar ao plano físico, o façam com segurança. Não é para sempre o sofrimento de um suicida, nem igual para todos, mas o padecimento geral é grande. José tem razão por ansiar pelo perdão. Devemos perdoar a todos, pois somos carentes de perdão. Familiares e amigos de um suicida devem perdoá-lo e desejar que esteja bem. Aquele que perdoa, ama, e o amor é sustentáculo de nossa vida. José estava presente quando fiz essa explicação, e ele me indagou: Antônio Carlos, o que acontece com os terroristas suicidas na espiritualidade? Respondi a ele e resolvi colocar aqui para concluir a explicação sobre o suicídio. A maioria desses suicidas que são taxados de terroristas são idealistas, lutam por uma causa que julgam ser justa. São fanáticos e, erroneamente, acham essa atitude certa. Não agem como suicidas que querem apenas deserdar a vida física. Eles querem continuar a viver, acreditam na vida no além, tanto que esperam recompensas. Sentem-se heróis e corajosos, mas em todas as religiões e também dentro de nós há preceitos de bem viver, e um deles é: não matarás. Leva-se em conta na espiritualidade a educação que receberam e o motivo. Normalmente, a intenção deles é matar o próximo em vez de si mesmo. O suicídio é uma consequência. Existe o erro e sofrerão por essa atitude errada. Terão a reação dessa ação imprudente. Eles sofrem mais com a decepção de não ser o além, o plano espiritual, como acreditavam. Padecem mais por serem homicidas do que suicidas.